possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Paulo, Efésios 6:3. O movimento da fé não proporciona consolações, tão somente buscai as fontes sublimes para retirar apenas conforto. Seria proceder à maneira das crianças que nada enxergam senão guloseimas e indispensáveis. Tomar a armadura de Deus nas casas consagradas ao labor divino. E lógico aproximar o filho adulto da presença paterna. Com a preferida preocupação de receber carinho à mente juvenil. Necessita aceitar a educação construtiva que lhe é oferecida, revestindo-se de poderes, benefícios, negação, insensíveis do bem, a fim de que os progenitores se sintam correspondidos na sua heróica dedicação. A sede de ternura palpita em todos os seres contudo, não se deve olvidar o trabalho que enriquece as energias comuns, as responsabilidades que devem a posição justa. É o esforço próprio que enobrece o caminho. Em todos os tempos de passamentos religiosos, elevando o pai está oferecendo as armaduras aos seus filhos. Os crentes, no impulso global, podem entregar-se naturalmente às melhores expansões efetivas. Mas não se esqueçam de que o Senhor lhe oferece instrumento espiritual para a fortalecer que necessitam dentro da luta redentora somente de coisas de semelhantes armaduras onde a alma resistir nos maus dias de experiências terrenas, sustentando a serenidade própria nos instantes dolorosos e guardando-se no coração da firmeza de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Vamos para o Senhor. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado por de cada dia nos dar hoje, assim perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Esta tentação nos livrai do mal. Amém. Boa noite, seja bem-vindo. A palestra pública de hoje é o poder da gratidão para a nossa irmã Josélia. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o convite. Boa noite a todos. Prazer meu de estar aqui mais uma vez com vocês. Eu estive aqui, se não me engano, pelo mês de setembro ou outubro, e eu trouxe esse tema, o poder da gratidão, justamente porque nós finalizamos uma etapa, todos nós, de nossas vidas, mais um ano se passou, e todos nós aqui sempre temos esperanças boas, sentimentos bons para o ano que entra, não é isso? Então eu trouxe esse tema, o poder da gratidão, que é baseado nas obras O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Eu vou começar com uma pergunta simples para vocês. Algo de bom aconteceu para vocês ontem? Agradeceram?
com as filhas, com os cachorros, com a casa, com o alimento, com os meus irmãos. Você acordaria com o quê? Com a minha família, com o trabalho, amigos, lá. Acho que é isso. Quem foi que agradeceu ontem mais aqui que levantou a mão? O senhor, né? O senhor acordaria hoje com o quê? Minha família, meus irmãos, minha mãe, agradecer por mais um tempo de vida, agradecer pelo local que eu estou morando, agradecer por tudo. Lembrando que vocês acordariam hoje apenas com o que lembraram de agradecer ontem. Quem mais agradeceu aqui ontem? A pequenininha bem ali. Você acordaria com o que hoje? Minha família. Bem, olha só. Quem mais? Vai lá, você pode falar. Eu acordaria mais grata por ter acordado, porque muitos poderiam me acordar nesse dia. E por agradecer por tudo que eu vivi e viverei o dia, desde o dia de hoje, né? Sim. Já seria grata por tudo que eu viverei hoje, minha família, aqui. Porque às vezes acontece alguma coisa que a gente pensa que é muito ruim, e depois a gente vê que não vai ter que agradecer até pelo que aconteceu de ruim. Verdade. Agora imaginem que às vezes a gente esquece de agradecer as bênçãos que a gente teve durante aquele dia. E se isso realmente fosse verdade, se a gente só acordasse o dia seguinte com aquilo que lembrou de agradecer no dia anterior, muitos acordariam sem nada, né? Olha só. Um monge beneditino, David Hest, diz que gratidão é dar graças, é parar por um instante para olhar ao redor e conhecer as oportunidades que temos e lembrar que mesmo se algo dá errado, a vida nos dá a seguir a oportunidade de tentar de novo. Olha como Deus é bom. Felizmente, a gente não acorda só com o que lembrou de agradecer, né? A gente tem tantas e tantas e tantas oportunidades. Segundo a neurociência, a gratidão é uma forma eficaz para aumentar o nosso bem-estar. Quando nos sentimos gratos por todas as bênçãos que a gente tem, o nosso cérebro entende que tudo deu certo, que aquilo que a gente almeja deu certo, o que a gente nem se tocava deu certo. E isso libera substâncias no nosso cérebro. Uma delas é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável, entre outras coisas, pela sensação de prazer e de recompensa. Por isso que quando a gente agradece sinceramente pela bênção, algo que a gente teve, a gente tem aquela sensação de satisfação. Vocês já sentiram isso quando agradece? Aquela sensação de satisfação por ter conseguido aquilo, por ter algo que nem esperava, por ter as bênçãos mais simples possíveis. Outra coisa é que essa gratidão, ela libera a ocitocina no nosso centro nervoso, no nosso corpo. A ocitocina ela é um hormônio conhecido como o hormônio do amor, que estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, medos e fobias. Então, isso ajuda a diminuir aquela sensação de angústia. Porque quando a gente agradece, a gente lembra do que tem, esquece do que não tem. Quando a gente foca só no que não tem, a
a gente tem uma sensação de perda. E ao contrário, nos traz ganho, diminui os nossos medos. E a gente tem tantos medos no dia de hoje, né? A gente tem medo até de sair de casa. Quando a gente acorda, muitas vezes a gente pensa: Senhor, o que eu vou enfrentar hoje? Isso é medo. Medo do que a gente não pode controlar, daquilo que a gente não tem controle. Então, essa sensação de gratidão, como a minha amiga disse ali ainda há pouco, agradecer por ter acordado e levantado bem. Eu também faço isso, é tão automático. Ao me levantar, Senhor, bom dia. Eu digo logo: Pai, bom dia. Obrigado por eu ter acordado e levantado bem. Eu poderia ter acordado e não levantado bem também, né? Poderia nem ter conseguido levantar, ou não ter acordado. Então, é a primeira coisa que você faz. Exatamente. E aí, aproveitando agora, vou explicar. Porque a gente tem, por exemplo, a gente estuda, ouve, lê, a gente tem mais desejo do que necessidade. Verdade. Muitas das vezes a gente se adoece tanto, por querer tanto, que não sabemos o que realmente é aquilo, o que vai ser bom para a gente. Por isso Exatamente. que você falou da gratidão, hoje assim, só uma coisa assim bem, que parece ser nada, mas é muito. Minha filha tem um bocado de amigos. Hoje havia alguém convidando para tomar café e depois eu vinho. E ela disse, diante de uma leitura que eu estava fazendo, ela disse: o café sim, eu aceito, mas o vinho não. E se você puder, pelo que você está amamentando. E eu fiquei tão grata. Feliz de ouvir isso sair da boca. Grata por essa sensação de que ela já tem isso dentro dela. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Então, Jesus assim fazia. Jesus, ele agradecia por tudo ao Pai. Jesus agradeceu na Santa Ceia pelo pão e pelo vinho. Jesus agradeceu pelo pão e pelo peixe no Sermão da Montanha. E eu trouxe uma passagem dessa para nos lembrar disso. Vejam só. Estão escutando? Percebam que Jesus agradece, graças por todas as bênçãos. E assim ele fazia a todo instante. Lá na questão 535 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: quando nos acontece algo de bom, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? E a espiritualidade responde: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois, aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Olha só, lembrar de agradecer aos nossos mentores, nossos anjos guardiões. Nosso anjo guardião, o bichinho, tem um trabalho danado com a gente, né, gente? Ou tem hora que o bichinho assim
Acho que é porque ele também não pode desistir, porque ele já está mais evoluído que a gente, ele ama a gente de verdade, porque senão o bichinho tinha hora que ele me vezeu, eu lavo as mãos, Senhor, porque nós somos teimosos. Tem hora, mães e pais, amamos nossos filhos, né? De coração e alma, daríamos a vida por eles, mas tem hora que dá vontade de dar um cocorote, não dá não, gente? Eu acho que o nosso anjo da guarda deve ter essa vontade de vez em quando com a gente. Dá assim um cocorotezinho na muleira para ver se ela endurece. Continuando ainda a questão 535A, Kardec pergunta: o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Mais à frente vamos ver o que é que acontece aos ingratos. Ainda há pouca gratidão entre nós, pouquíssimo. E isso porque geralmente nós damos mais importância aos problemas que nos ameaçam do que às coisas boas que nos acontecem. Todos aqui devem conhecer aquela frase famosa dos nossos bisavós, avós e pais, amigos, que diz assim: você pode passar a vida inteira fazendo bem para alguém, sendo gentil e educado. Mas o momento em que você errar com essa pessoa, ela vai se lembrar muito mais desse único erro do que os momentos bons em que você esteve junto com ela. Os momentos bons que ela tem a agradecer pela sua presença na vida dela. É ou não é? É exatamente por conta disso aqui, ó. Por quê? Porque nós tendemos a aprender mais com aquilo que nos dói, com aquilo que nos machuca. Era para a gente aprender, né? Mas a gente não aprende, a gente reclama. Porque se aprendêssemos de verdade, não passaríamos novamente por aquilo. Enquanto a gente não aprender aquilo que precisa aprender para a evolução, a vida vai continuar nos trazendo situações similares. Aí nos perguntamos: poxa, de novo isso? Quando a gente devia perguntar: Senhor, o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Me ajude a aprender para que ela não venha novamente para a minha vida. Observem isso na vida de vocês. Que situações se repetem, situações desagradáveis se repetem na vida de vocês? Não é Deus castigando, é a vida trazendo ensinamento, porque nós aprendemos mais com as coisas ruins. Se a gente aprendesse mais com as coisas boas, não estaríamos sofrendo, porque a gente viria aqui para aprender através do amor. Não é verdade? Lá no Evangelho, capítulo 28, item 28, diz o seguinte: não se devem considerar como sucessos ditosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem, para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Olha só, reforçando o que foi dito anteriormente, né? Continuando ainda no mesmo capítulo, no mesmo item, se diariamente notássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia,
gente tem sem nem perceber. Então, se a gente não percebe tudo que nos ocorre de bom durante o dia, a gente também deve dizer: Senhor, obrigada por isso, por isso, por isso, e por o que a bênção que o Senhor me concedeu, que eu nem percebi. Obrigada por ela também. E tem tantas bênçãos que a gente nem percebe. É claro que se a gente for, ao dormir, agradecer tudo que a gente recebe por Deus, os mínimos detalhes, que são inúmeras coisas, a gente talvez amanheceria agradecendo. Então, por isso eu digo, as que eu lembro, eu agradeço. As que eu não lembro, eu digo: Senhor, as que eu não lembrei, eu te agradeço. As que eu nem percebi, eu te agradeço. E é bom a gente internalizar isso. Coisas simples como gratidão quando temos alguém para conversar. Quantas vezes o nosso coração não está apertado, angustiado, preocupado, e às vezes uma conversinha com alguém conhecido ou até mesmo um estranho que para nos ouvir, nos traz um certo alívio, não é verdade? Então, agradecer por termos a oportunidade de ter alguém para ouvir, porque muitas vezes o que a gente precisa é só falar o que a gente está sentindo, para aliviar e para achar uma solução também, porque quando a gente está no meio de um círculo, no meio da angústia, a gente não consegue olhar tudo ao redor, os 360 graus desse círculo. Mas quem está de fora, do alto de uma montanha, por exemplo, consegue olhar muito bem. E é nessa conversa que às vezes a gente tem a solução de um problema. Gratidão por podermos fazer as coisas mais simples, como agora, nesse momento, poder ouvir. Quantas pessoas não têm a audição? Nasceram sem audição ou perderam durante essa jornada? Por falar. Muitas pessoas não têm essa bênção de falar. Poder aprender através da leitura por nós mesmos, ouvir uma boa música. Esse é um dom uma bênção que geralmente a gente esquece. Por quê? Porque é tão corriqueiro quando a gente tem, não é? Que a gente não lembra de agradecer. Por termos alguém ao nosso lado nos momentos difíceis. Quando a gente está doente, a gente fica manhoso, né? Os homens, então, pela madrugada, é uma manha. É bom a gente ter alguém para cuidar da gente quando a gente está assim, sensibilizado, né? Homens, maridos, filhos. É tão bom quando nós mulheres estamos de TPI e tem assim um marido, um filho para trazer um chocolate. Oh, eu adoro chocolate. Uma florzinha lá do quintal, uma florzinha para a mamãe. Maridão, aquela massagem boa nos pés, nas pernas, que dói, né, meninas? Dói. Nós mulheres que já estamos naquele período do climatério, da menopausa, que nos sentimos tão irritadas. A gente se irrita tanto, o maridão deixou uma toalha, esqueceu uma panela aberta. Maridões, tá bom, meu amor, vou tampar. Tá bom, meu amor, não se preocupa, eu vou tirar a toalha. Pode deixar que essa toalha amanhã eu lavo. Oh, coisa boa. A mulher que perdendo os cabelos, e o marido tão gentil, porque entendeu que naquele momento a mulher está sensibilizada. Eu vou contar um segredo aqui só para os homens. Segredo para vocês. Vocês
sabe o que acontece quando nós estamos irritadas por aqui, ó, quase esganando vocês? Se nesse momento vocês abaixarem o tom de voz em meio à nossa voz que já está pelas alturas, tá bom, ô meu amor, você não está muito bem, né? Vocês só abaixarem o tom, o fato de vocês abaixarem e falarem com carinho e gentileza, a gente se sente até culpado. Não é, mulheres? A gente até amansa. Ô meu filho, desculpa, é que eu estou assim. Segredo, viu? Revelado aqui agora, nesse instante. Olha só. Gratidão quando recebemos uma gentileza. Seja de alguém conhecido, uma gentileza de alguém desconhecido. Eu fico tão agradecida quando eu estou assim na rua com alguém estranho. Eu vou entrar, a pessoa abriu aqui a porta para mim, ou ele foi entrar, entrou primeiro e segurou a porta para eu entrar depois. Aquilo dali é uma educação, uma gentileza que eu me sinto tão grata. Eu olho assim, muito obrigada, porque é tão difícil uma gentileza hoje em dia. E a gente devia primar por isso. Duas coisas na vida da gente. Eu peço a Deus duas coisas na minha vida. Três, aliás. Eu peço para Ele coragem nos momentos difíceis. Peço para Ele para eu conseguir sempre ser gentil, mesmo quando a pessoa do lado de lá está sendo grossa. Peço para Ele mansidão, porque às vezes é muito difícil a gente manter a calma diante de alguém que está ali aos berros com a gente. Então eu peço muito isso. O Espírito Miramês, que é o guia espiritual de João Nunes Maia, ele nos fala o seguinte sobre a gratidão. A gratidão é o ponto alto que o coração pode atingir, pois é irradiação do próprio amor. O agradecimento é ainda a demonstração de educação. O que recebes, que vem ao teu encontro por diversas linhas e manifestações, é permissão de Deus. Ele, o Senhor do universo, é onisciente e sabe de antemão o de que mais necessitamos para o nosso bem-estar. Aí entra o que a nossa amiga falou, que pedimos coisas, desejamos muito, mas nem sabemos se aquilo realmente vai nos auxiliar. E ficamos revoltados quando não temos. Mal sabendo a gente que o melhor foi a gente não conseguir mesmo aquilo. José Carlos de Luca, no livro Pensamentos que Ajudam, página 97, diz o seguinte: quando dou atenção ao que corre bem comigo e sou grato por isso, sou invadido por uma sensação de felicidade. Sinto-me abençoado pela vida e, por consequência, a vida me abençoará mais ainda. Eu agradeço todo dia a Deus pelo marido que eu tenho, porque o bichinho tem muita paciência. Eu preciso ter muita paciência. Eu sei que o bichinho está velho. Então eu digo: Senhor, obrigada pelo marido que colocaste na minha vida. Quando ele chegou na minha vida, ou eu cheguei na dele, eu não queria não. Eu queria outra coisa. Mas aí Deus disse: é esse mesmo, né, José? Aquele não. É esse aqui, esse magro velho aqui, ó. Aí eu passei um tempo sem aquilo ali entrar de verdade. Aí a gente vai amadurecendo.
gentileza, mesmo entendendo e sabendo que ele não era a primeira opção. Mas ele esteve ali comigo. Os momentos mais difíceis da minha vida, quando eu lembro, eu vejo ele lá. Os momentos em que eu estava tiririca da vida, estava ele lá, paciente ao meu lado. Eu digo para ele que a cruz dele é pesada. A cruz dele é pesada. E hoje eu posso dizer de coração aberto para vocês o quanto eu agradeço a Deus por esse homem na minha vida. O quanto. Muitas vezes as pessoas vêm na vida da gente para aprender algo com a gente, mas a maioria vem para ensinar a gente. Eu aprendi com ele a ter paciência, porque eu tinha o pavio curto, eu achava que eu tinha o pavio curto. Os meus amigos perguntaram, que pavio? E eu aprendi com ele a ter paciência. E peço muito mais ainda. Lá em Mateus, capítulo 25, versículo 29, Jesus diz: a todo aquele que tem, será dado mais, e terá em abundância. Se você é grato pelo que você tem, quanto mais você é grato, mais você se sente bem, e mais as coisas boas vêm ao seu encontro. O contrário também é verdadeiro. Quais os benefícios da gratidão? A gratidão, ela gera endorfina na corrente sanguínea e fortalece o nosso sistema imunológico. Gera satisfação emocional pelos aspectos positivos da nossa vida. Quando a gente agradece por algo, a gente percebe que tem aquilo na nossa vida e a gente se sente bem, muito bem. Muda o teor da nossa mente e, consequentemente, da nossa energia, em consequência do nosso padrão vibratório. Muda. Nosso padrão vibratório muda. Sintoniza-nos com a lei espiritual da abundância, abrindo-nos as portas para novas bênçãos, pelo estado de positividade em que a gratidão nos coloca. Olha só. É uma forma de se manter firme em momentos difíceis. Senhor, eu não consegui isso dessa vez, mas eu te agradeço porque eu tenho isso. E se for da tua vontade, um dia eu terei isso daqui que eu desejo. Olha a diferença de pensamento quando a gente foca apenas no que a gente não tem, não consegue o que deseja. Reduz sensações e emoções negativas como tristeza, dor e raiva e revolta. Às vezes a gente se esforça tanto por algo e não consegue. Aí a gente se revolta. Puxa, me dediquei tanto, me esforcei tanto. Se revolta, fica com raiva. Mas a gente deve inverter esse pensamento, porque esse pensamento gera negatividade. A gente tem que dizer: Pai, não foi dessa vez, né? Eu acho que eu tenho que me esforçar um pouquinho mais. E se for da tua vontade, quem sabe para a próxima. E assim a gente segue. Torna a pessoa mais resiliente, feliz, sociável, saudável e criativa. Quem é que gosta de uma pessoa que só reclama? Eu conheço pessoas que as outras simplesmente se afastam. Fulano, bora visitar. Não vou visitar Ciclano não. Ciclano só reclama, a gente chega lá na hora que
Isso é ruim e adoece o corpo, além da mente, claro. Reduz os níveis de estresse e depressão. Olha só que coisa boa, o Chavinho abraçando aí a Chiquinha. Sensação gostosa, né? Sentimento. A gratidão também gera esse sentimento na gente. De conforto. Fortalece o sistema imunológico. Continuando ainda naquele mesmo versículo, mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Como assim, José? Aquele que não tem, gente, é aquele que não enxerga o que tem e não se sente alegre pelo que tem, porque ele está focado só no que não tem. Então ele vai ter cada vez menos. Por quê? Porque aquilo que ele tem de bom, que ele não se alegra e não foca naquilo, ó, vai embora. Será que se eu não tivesse aprendido a dar valor, a amar o marido que eu tenho há 25 anos, ele ainda estaria do meu lado? Paciência tem limite ainda para a gente, que ainda somos tão imperfeitos. Paciência tem limite. Então, se hoje ele ainda está comigo, ainda saímos de mãos dadas, ainda damos bitoquinho, ainda saímos para comemorar 25 anos de casados, é porque eu aprendi a dar valor. Eu aprendi a agradecer cada gentileza que ele me faz, cada dedicação dele para mim, para as nossas filhas. Então é isso. Quando a gente não foca no que tem e agradece, até o que tem bate asinhas e vai embora. A ingratidão tem efeito contrário. Gera o acréscimo de adrenalina, aumentando o risco de doenças cardíacas e derrame. Pode observar que a maioria das pessoas que reclamam, geralmente elas têm problema de coração. Sofrem derrames. Deixam-nos com o ânimo abatido pela sensação de desventura, quando não revoltados com o mundo. Desventura por quê? Porque a gente não enxerga as coisas boas, só enxerga o que não tem, só enxerga o que é ruim. Então a gente se sente desventurado. Poxa, só fulano que tem, eu nunca tenho, eu não tenho. Isso gera infelicidade e uma energia espiritual negativa que gera mais carência ainda. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no mesmo capítulo, diz o seguinte: devemos igualmente agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Eu sou professora. Sempre que eu vou estudar algo, ou vou montar uma aula, montar uma palestra, eu fecho os olhos e peço ao meu anjo da guarda, peço a Deus, a Jesus, eu acho que ele deve dizer, lá vem ela de novo. Eu peço com a turma toda. Senhor, me dê um bom discernimento, abra minha mente para que eu possa desenvolver de uma forma adequada, que chegue até o entendimento dos alunos, das pessoas que eu vou passar. E depois eu agradeço no final do dia pelas boas ideias, porque eu tenho certeza que tem muitas que, se for só por mim, coitada de mim, coitada, porque o tempo todo a gente tem inspiração, o tempo todo a gente tem inspiração. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que
porque nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Olha o quanto que é bom ser grato. Nosso padrão vibratório melhora, os espíritos amigos se aproximam, as pessoas se aproximam, porque se você é uma pessoa grata, você se torna uma pessoa alegre, uma pessoa simpática, isso atrai as pessoas para sua volta, ao seu redor. Então percebam que se fizéssemos da gratidão um hábito de vida, isso fará com que aumentemos o nosso nível de contentamento pelas coisas mais simples da vida. Como o Mr. Bean. Que alegria por colocar os pés na água do mar. Sabe o que é muito gostoso, que eu adoro, e todo ano eu faço? Tomar banho de chuva. Adoro tomar banho de chuva. Às vezes eu quero tomar banho, a primeira chuva que dá. Meu marido fica, minha filha, não vai, primeira chuva. Vai cair só sujeira no telhado, porque eu gosto de banhar na biqueira também, né, gente? Eu botei uma biqueira lá em casa só para isso. Gosto de banhar na biqueira. Aí às vezes eu deixo a primeira chuva passar para banhar na segunda, mas esse ano não teve jeito, eu tomei banho na primeira chuva. Não sei se vocês se lembram, a primeira chuva que deu foi bem grossa, que teve até alagamentos, né? Pois eu tomei banho nela. Adoro tomar banho de chuva, me sinto renovada. E nós não nos lembramos de agradecer essas coisas simples. Não nos lembramos. E a gente tem que observar que nós somos seres humanos, estamos na escala em que a nossa próxima escala é a angelical. E a gente ainda não sabe ter gratidão no coração. Todos os dias, todo mundo aqui come, todo mundo bebe, todo mundo ninguém percebe o ar que respiramos. Mas tem gente que não consegue respirar direito, gente. Tem problema no pulmão, problemas respiratórios. E a gente não lembra de agradecer todos os dias. A gente necessita de coisas básicas todos os dias. Que se faltar, a gente sente falta, mas a gente não lembra de agradecer pelas mesmas coisas básicas. Todos os dias. Exatamente isso, todos os dias. Que a gente possa se habituar, a gente pede muito, né? A gente pede muito. E a gente possa se habituar a pedir de manhã quando a gente levanta e à noite agradecer pelo que recebeu. Que irá fazendo isso um hábito na vida da gente. Então a gente não tem esse hábito. Mas aqueles que ainda estão no degrau um pouquinho abaixo da gente, como os animais, é impressionante como eles têm esse sentimento de gratidão. E cada vez mais eles têm isso. E eu trouxe dois relatos para vocês. Olha só. São os momentos difíceis que nós precisamos ser fortes. E olha o que esse ser está fazendo. Você sabe que um bicho extremamente arisco, né? Mas ele parou na frente do carro, como quem quisesse pedir ajuda. E o pessoal do carro começou a seguir o ser. E logo um pouco mais à frente ele entrou na mar. As pessoas curiosas desceram do carro, foram atrás. Quando chegaram lá, o filhote do ser estava preso devagar. E eles começaram a fazer o resgate. Voltar depois ali para o carro. Porque não estava fácil tirar, não, viu? Se não tivesse alguém para ajudar o filhotezinho, certamente morreria, mas após ali vários esforços, bem longe de encontrar aquelas unidades ali, onde esperando, ele conseguiu sair e voltar para a mamãe dele. Um pouquinho dele depois, olha ali, gente, a mamãe do filhotinho e o ser não veio, gente, agradecer. Então, olha, que coisa fofa mais linda, ele veio para agradecer por ter salvado ele, se virtualizou diante da pessoa fez um trabalho dele simplesmente sensacional, e a mãe também ficou atrás dele, mesmo de aparência, ela se aproximou e deu como forma de agradecimento, dá um cheiro, e levou um carinho também, olha, simplesmente sensacional.
Tá vendo? Dizem que são animais irracionais. Mas a mamãe foi lá e disse: vai lá, meu filho, vai lá agradecer. Ele foi lá, se abaixou em sinal de submissão para agradecer. É a primeira vez que eu fiz, me emocionei. Eu também, me emocionou pra caramba, por isso que eu trouxe para vocês esse vídeo. E olha só esse ouro. Para a gente pode não parecer muito a pedra que ela trouxe, mas para ela era uma gratidão, agradeceu. E isso é muito lindo. Então vejam que os animais sabem agradecer. E nós, a gente precisa cada vez mais aprender a agradecer e ensinar a passar adiante. E é isso, gente. Não é a felicidade que nos torna gratos. É o contrário. É a gratidão que nos torna felizes. Então, gratidão por terem me dado atenção hoje, gente. É essa mensagem de hoje, para esse ano que se inicia para a gente. Gratidão pela palestra. E agora vamos ter o aviso, tá? Está aberta a inscrição, tá? Pelo ED, é o estudo, tá? Da doutrina mais aprofundado. E também avisar sobre a quaresma, que começa no dia 14 a 16 de fevereiro, no auditório do Centro. Um tema muito bom, desafio da vida familiar, tá? E pode entrar no site para poder fazer a inscrição. Agora, com esse momento de gratidão, iremos fechar nossos olhos para fazer a prece de encerramento. Divino Mestre, primeiramente, estamos todos gratos de estarmos aqui mais uma vez e pela essa luz a nos conduzir pelo amor, saber que somos tão pequenos, muitas vezes esquecemos de agradecer os pequenos detalhes. Mas sabemos que a tua misericórdia sempre está estendida sobre nós. Agradecer a equipe espiritual, a conduzir a nossa irmã Josélia pela palestra, por nos lembrar sempre que devemos ser gratos, ou pelo muito ou pelo pouco. Agradecer porque o Mestre Jesus esteve aqui nos ensinando a luz do teu Evangelho, ensinando a amar, a perdoar, a dividir o que temos, a caridade. Não para só com o outro, mas para nós mesmos. Que possamos, Senhor, todos os dias refletir o poder da gratidão que está dentro de cada um de nós. E nesse momento, o Senhor sabe a necessidade de cada um e sabe que cada um está precisando. Obrigado por tudo, Mestre. Nos conduz hoje e sempre, assim seja. Aqueles nossos irmãos que vão passar no passo, que possam ficar aqui nesse momento de vibração,